Bom, a Transcerrados, a rodovia que é responsável por transportar a boa parte da produção de soja do estado do Piauí, está passando por mudanças, é um momento de revolução. Houve na sexta-feira um evento que foi marcante para essa virada. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a doutora Viviane Moura, ela que é superintendente de parcerias público-privadas. Boa tarde, doutora Viviane. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Tudo bem? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Muito bem. Bom, no sábado, na sexta, a senhora esteve lá em São Paulo para, direto da Bolsa de Valores, né, da B3, acompanhar o leilão que definiu a empresa que faria os investimentos na Transcerrados. Já foi definida qual é essa empresa, né, doutora? Exatamente. Na sexta-feira foi a etapa principal. Né? A gente, nesse evento, a gente conheceria qual era o grupo habilitado e que competiria, né, participaria desse processo de avaliação das propostas comerciais. Houve, sim, né, um grupo formado por 4 empresas, inclusive empresas listadas em bolsa, são empresas que têm grande capital, que já têm experiência, empresas que têm uma significativa experiência e são consolidadas no mercado. Certo. Esse consórcio chamado Grãos do Piauí venceu a licitação e um aspecto que é importante a gente dizer, Joelson, é que o processo licitatório, o critério de julgamento era o menor valor que o Estado vai pagar como contraprestação. Certo. E eles deram um deságio, ou seja, a gente conseguiu ganhar ainda porque o Estado partiu com um valor de R$2.345.000 e a gente vai pagar R$2.300.000. Certo. E isso é fundamental, inclusive, do ponto de vista de fazer com que, aliás, isso demonstra que o projeto, ele é um projeto que foi estruturado do ponto de vista econômico-financeiro de forma responsável, que o mercado entendeu que ele realmente faz sentido e faz sentido o Estado pagar, mas que o privado tem chances, né, de conseguir, ao longo dos 30 anos de contrato, também capturar outras receitas que não sejam só o que o Estado vai pagar. Inclusive, nós estamos vendo aí na nossa tela, né, a informação de que foi uma única concorrente que participou. E a senhora falou de 4 empresas. Mas, na verdade, essas 4 empresas, elas concorreram juntas, né? Exato, elas formaram um consórcio. Elas se juntaram para formar um grupo que vai fazer... Elas poderiam ter participado separadas, mas elas resolveram formar um consórcio. E é um consórcio bem estruturado, como eu disse, né? Com essas 4 empresas do mercado, que são empresas já com bastante... Não só conhecimento técnico, porque aí a gente não está falando só de implantação de uma rodovia. A gente está falando de operação de uma rodovia por 30 anos. Manutenção. São 30 anos que o Estado não vai mais gastar com essa rodovia, do ponto de vista de ter que se programar financeiramente, orçamentariamente para ter que fazer obra, para recapear ou para corrigir defeitos com buraco na via. Isso tudo vai ficar sob a gestão da iniciativa privada. E o mais importante que eu acho, doutora Viviane Moura, é a questão de você não precisar mais esperar a burocracia das licitações e contratos, empresas que começam a prestar o serviço, depois não prestam. Tudo isso está resolvido porque agora, sem burocracia, essas empresas vão fazer esse serviço. Né? Tem um aspecto que é importante que você tratou. Tem que depender de orçamento. E se não tiver orçamento para manutenção, como ficam as rodovias? Né? Então, assim, o que a gente garante a partir de agora é que esse orçamento ele está garantido, ou seja, o privado é quem vai fazer essa intervenção, portanto, são 30 anos sem qualquer tipo de receio de que mudou a gestão ou não tem dinheiro. Então, tanto produtores, mas, de uma forma geral, os usuários da rodovia vão ficar seguros de que eles vão ter, durante 30 anos, uma rodovia com capacidade de tráfego, com qualidade e com segurança. Veja só, nós estamos falando também de bem-estar do usuário. É uma rodovia que vai contar com carro-guincho, com oficina, com posto de combustível, com vários tipos de serviços que não existe hoje. Certo. Agora, quando é que começa esse investimento? A mudança, a pessoa que passa pela Transcerrado vai começar a perceber agora essa mudança? As obras vão começar no 2º semestre. É claro que elas
tem um tempo para finalizar e o cronograma deve ser apresentado. A gente está trabalhando, porque agora tem a fase de análise dos documentos de habilitação. A gente, junto com a B3, fecha essa etapa do processo até o final agora da próxima semana. A empresa constitui uma sociedade de propósito específico, que é específica, que é a Grãos do Piauí, vai ser uma empresa específica para cuidar só da Transcerrados, ainda tem mais esse Ela aspecto. Vai ter uma sede aqui? Tem que ter uma sede no Piauí, certo. Tem que contratar empregados no Piauí. Então, a gente colocou vários requisitos que fortalecem a nossa, né, não só a capacidade de gerar emprego e renda para o nosso povo, mas também fortalece a nossa economia. Então, ela cria uma sede, essa sede começa a funcionar, apresenta os projetos e segundo semestre a gente já começa com obra. Tá. Essa empresa ela vai ser a própria executora de obras, por exemplo, ou ela vai contratar, subcontratar, ou fica a critério dela? Ela pode ficar... Isso aí não é, o Estado não se mete mais. O que a gente contratou foi a entrega de uma rodovia com capacidade de ser utilizada com qualidade e com a operação e manutenção. Como a empresa vai contratar, isso é um trabalho que eles desenvolvem, isso inclusive é da praxe de todos os projetos de concessão que a gente avalia, e aí tem um outro aspecto positivo também da PPP, são os indicadores de desempenho, Joelson. Por exemplo, o Estado deixa de ser o executor da obra e passa a ser o fiscalizador. Então, a partir de agora, o DR vai fazer a fiscalização dessa qualidade da rodovia. Uma espécie de agência que regula. Exato. Então, junto com a nossa Agresp, inclusive, a agência reguladora e o DR acompanham a execução desse privado. Então, vamos supor, surgiu um buraco. A empresa tem até 6 horas para fazer a correção. Então, a gente acompanha isso e a entrega. Por quê? Porque o recebimento dessa contraprestação que o Estado paga depende muito da qualidade do serviço. A propósito, vamos falar desses valores. O Estado vai pagar 2.300.000. Exatamente. Isso em quanto tempo? Em 30 anos. Ao longo dos 30 anos, ao longo dos libera 30 esse dinheiro. anos, exatamente. E esse dinheiro representa o quê? Representa a amortização do capital que a empresa vai fazer. Nós estamos falando de um contrato de 850 milhões de reais que vão ser investidos pelo privado. Então, eles colocam 850 milhões e o Estado paga ao longo de... Exatamente, paga ao longo de 30 anos 2.300.000 para garantir esse investimento e para garantir a manutenção e a operação da rodovia. Nós vamos ter no Piauí, pela primeira vez na história desse estado, uma rodovia com características de rodovia de São Paulo, da Europa, dos Estados Unidos, ou seja, com a garantia de que as pessoas vão poder trafegar com segurança. Tá. Os telespectadores estão mandando mensagens para nós. Vamos colocar aqui a mensagem do telespectador. Ele mandou uma mensagem para nós de Uruçuí, o Rogério Rocha. A estrada de Antônio Almeida a Uruçuí está totalmente acabada. Tem previsão para reforma? Entendo que ele está querendo saber se inclui Antônio Almeida a Uruçuí na Transcerrados. Não é esse trecho, né? Não é o trecho, não. Não é esse trecho. Hoje, a preocupação hoje, com esses 800 milhões que serão investidos na recuperação e na reforma, vamos admitir que a empresa consiga fazer a obra por um valor menor. Ela pode fazer, ela está autorizada a fazer ou ela está comprometida a fazer esse investimento total nos 30 anos de 800 milhões? Ela pode fazer com menos, desde que ela entregue a mesma qualidade. Né? O investimento, o CAPEX de investimento, que a gente chama de CAPEX, é o nome técnico, mas o valor de investimento da iniciativa privada, ele é um valor estimado pelo governo. Então, a gente está falando de um contrato com essa previsão de investimento, mas que o privado pode fazer com uma melhor técnica, por exemplo, usando técnicas mais modernas que garantam um custo menor. Isso não é proibido, pelo contrário, a gente estimula até porque, assim, dependendo do grau de investimento e da qualidade da obra e de como isso seja entregue como serviço para a população, o Estado também ganha porque a rodovia continua sendo do governo. No futuro? No futuro ela volta para a UDR. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos, né? Mas volta para o governo do Estado. Está previsto a devolução. Sim. Pode ser, eventualmente, que o governo daqui a 30 anos pense numa renovação disso? Isso. São Paulo está vivendo isso agora, né? Concedeu várias estradas na década de 90 e agora está no fim das concessões. Está fazendo novos processos licitatórios com vantagens. Por quê? Porque lá atrás tinha o investimento necessário na rodovia. Agora é só manutenção. Então, o governo começa a ganhar pelo investimento que fez há 20 anos atrás. Então, nós vamos ver,
daqui 30 anos, a rodovia funcionando plena, a região, inclusive, com crescimento de produção, mudando completamente a configuração logística da própria área que é cortada pela Transcerrados. E aí, lá na frente, nos 30 anos, quem estiver governando o Piauí vai fazer uma reformulação, claro, pode licitar novamente, pode contratar um privado ou pode ficar, mas com uma rodovia entregue num padrão de qualidade que pode continuar e ganhando agora, aí sim, aí vai começar a gerar receita e não somente despesa. Pergunta do telespectador na tela para a gente tratar aqui com a doutora Viviane. Doutora Viviane, qual a sigla desse consórcio da B3 e qual o retorno que essas empresas almejam diante desse investimento em nosso Cerrado? É o Edmar, certamente está querendo até participar com compra de ações. Que bom, Edmar, ainda tão legal, assim, sigla eu não sei não, mas eu sei que assim, a Simpar é o nome da empresa. É a empresa que tem o capital listado em bolsa, inclusive a gente recebeu sábado, né, uma avaliação que eles fizeram, que as ações aumentaram na sexta-feira, e hoje eles receberam uma avaliação do Banco Bradesco sobre como foi positivo investir na região dos Cerrados do Piauí. Muito interessante a avaliação que eles fizeram, porque os bancos estão avaliando e projetando um crescimento assim, extraordinário para os próximos 3 anos para aquela região. Tá, e o Edmar perguntou também um pouco sobre como é que vai lucrar. O contrato prevê isso, estabelece, olha, vocês só podem lucrar com, Tem uma TIR, a gente chama de taxa interna de retorno dos projetos. O que é uma taxa interna de retorno? Quando a gente faz um projeto desse, ninguém vem para botar agora, em 2 anos, 230 milhões, investir numa rodovia, se também não tiver uma forma de retorno, né, do capital investido. Então, a gente faz todas as contas de uma forma que o governo remunera. E por que o governo vai remunerar? Porque é a obrigação do governo investir naquela rodovia. O governo tem parte nisso. O governo quer fomentar, induzir o crescimento econômico, induzir o crescimento da região. O governo tem que ser parte. Ele teria que fazer isso, na verdade, ele teria que fazer só. Ou sozinho. Ele ia pegar dinheiro emprestado no mercado financeiro, ou ia conseguir um empréstimo com o Banco Multilateral, ou ia conseguir dinheiro público. Não ia ter que fazer? Ia. Então, conseguir um privado que vai antecipar o dinheiro, que vai botar o dinheiro e que vai ser rentabilizado ao longo de 30 anos. A gente calibra essa rentabilidade através dessa taxa interna de retorno. Certo. E aí pode ser através de, como é que chama? Pedágios? Sim, esse projeto ele tem um misto, né? O governo entrou com a maior parte e tem uma tarifa de pedágio que a gente congelou. A gente não deixou que a tarifa aumentasse, a gente deixou um valor. Foi, inclusive, uma tarifa discutida e acordada com a AproSoja, né, que, na verdade, hoje os produtores são os maiores usuários da rodovia. Então, é um valor muito abaixo, inclusive, do que está sendo praticado hoje nas concessões públicas. Quer dizer que, independente, por exemplo, eu vou colocar aqui, que é o maior, já que é o maior cliente, independente do valor da soja, eles vão pagar um valor fixo. Exatamente. Tá. Doutora, vamos falar um pouquinho a respeito de outras parcerias público-privadas. Qual é a próxima que o governo está planejando fazer no estado do Piauí? Amanhã tem uma licitação, né? Amanhã tem licitação do Piauí Center Modas, um pavilhão que precisa de modernização, né? Precisa de revitalização, a Zona Sul merece, agradece. Na sequência, a gente tem a licitação do Parque Zoobotânico, que vai acontecer no final do mês de junho. E vamos para o aeroporto de Parnaíba agora para processo licitatório a partir de julho. O aeroporto de Parnaíba que não entrou na lista de privatizações da Infraero, né? Não, porque ele é delegado para o governo do estado, autorizado, esse processo todo é autorizado pela Secretaria da Aviação Civil. A gente tem muito cuidado com esses processos, com relação à parte legal, à estruturação econômico-financeira, de forma que a gente consiga equilibrar o interesse do privado, o interesse do governo e, sobretudo, o interesse público. Para que possa continuar funcionando com qualidade. Claro. Doutora Viviane, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Superintendente de Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado.